Annyeonghaseyo, Eurobom, sejam muito bem-vindos à nossa maratona do coreano com K-dramas e K-pop. Então, se você tem o desejo, o sonho de aprender coreano, ou se você simplesmente já tem o contato com a cultura coreana a partir dos K-dramas, do K-pop, de repente a partir da cultura tradicional coreana, e ainda nem pensou em aprender coreano, fique aqui até o final dessa aula que você vai aprender todo o alfabeto coreano do zero. Eu sou o Renato Saraiva, eu sou especialista na Península Coreana e professor de coreano no nosso portal, a Combo Korea, que é um portal para falar tanto sobre a história, a cultura e também para o ensino de coreano. Nós já somos mais de 40 mil apaixonados pela Coreia e mais de 250 alunos falando coreano no nosso curso completo, a Combo Class. Então, se você não quer perder nenhuma das nossas aulas aqui da maratona, que é um evento 100% gratuito, nós vamos disponibilizar todas as aulas aqui no nosso canal no YouTube. Entra no grupo de divulgação da maratona, que eu vou deixar o link para você acessar, tanto no nosso Instagram, @combokorea, mas também aqui o link da descrição do vídeo também. Lembrando que ao final da maratona, já na próxima semana, na quinta-feira, no dia 24, nós vamos abrir as matrículas para a nova Combo Class, que é o novo formato do nosso curso completo de coreano, onde você vai ter, além das aulas ao vivo pelo Google Meet, com contato direto com o seu professor, comigo, para você poder tirar todas as suas dúvidas ali na aula ao vivo, você vai ter também agora videoaulas completas, realmente completas, com todo o conteúdo, tudo bem detalhado, bem didático, explicado, para você poder revisar e aprender quantas vezes você quiser, além de todos os benefícios, né, do nosso curso, como apostilas, cadernos de exercício, enfim, é muita coisa. Então entra lá no grupo para você não perder tanto as aulas aqui da maratona, quanto também as matrículas para o nosso curso. Então, na nossa primeira aula, a gente vai aprender todo o alfabeto coreano do zero, com muitos exemplos de K-pop e de K-dramas também. Então, vamos ver com mais calma o que a gente vai aprender na nossa primeira aula de hoje. Na nossa primeira aula, a gente vai começar falando um pouco sobre uma introdução ao alfabeto coreano. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os Hanja, que é o antigo sistema de escrito coreano, baseado nos caracteres chineses, e depois vou explicar melhor para você como que funciona o Hangul, que é o atual sistema de escrito coreano, ou seja, o moderno alfabeto coreano. E aí depois, aqui no segundo ponto, a gente vai aprender todo o Hangul, todo o alfabeto coreano do zero. Claro que de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais introdutória, mas você vai conseguir sim aprender todo o alfabeto coreano na nossa aula de hoje. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o Hanja e a nossa introdução ao alfabeto coreano. Então, até meados do século XV, a Coreia adotava, na verdade, apenas os caracteres chineses, que a gente chama em coreano de Hanja. Hanja. Aqui você pode ver os ideogramas, né, os caracteres chineses, justamente para a palavra Hanja, que significa exatamente caracteres chineses. Então, o que acontece? Até esse período aqui, a Coreia, na verdade, não tinha um alfabeto coreano próprio. Ela adotava simplesmente os caracteres chineses, né, vindo, portanto, da China. Mas qual que era o problema disso? O problema é que os Hanja, esses caracteres chineses, eram muito mais difíceis de serem aprendidos, né? Para quem já conhece um pouco, de repente, aí do mandarim, né, do chinês, ou eventualmente até do japonês, que adota, né, os kanji também até os dias de hoje, você sabe que é muito mais difícil aprender esses ideogramas, porque são muito mais ideogramas, né, que você precisa conhecer, né? Se diz que tem que saber cerca de até 2.000 caracteres para ter mais ou menos o nível da fluência, né, para utilizar no dia a dia. Então é muito mais difícil aprender esses ideogramas em comparação a um alfabeto. Então ocorre que, em geral, né, o conjunto da população naquela época não tinha esse conhecimento, né, então, portanto, não era alfabetizada, não sabia ler e escrever. Então, esse conhecimento aqui da escrita dos Hanja, ele era restrito a um pequeno grupo da população, um pequeno grupo ali de intelectuais, o grupo da elite, né, ligado principalmente ao Estado, né, e às antigas dinastias coreanas. Então, olha só que bonita essa história aqui, uma história muito bonita mesmo, que fala muito sobre a história da Coreia. A partir de 1443, a gente vai ter o início da criação do alfabeto coreano, do Hangul. E ele vai ser criado justamente com essa filosofia, esse pensamento
de facilitar a alfabetização, de levar a alfabetização não só para aquele pequeno grupo da elite, mas para o conjunto da população. E essa filosofia ela vai ser principalmente liderada pelo rei Sejong, que é uma das principais figuras até os dias de hoje na história da Coreia. Então ele vai ser uma pessoa muito importante para a criação do moderno alfabeto coreano, o Hangul. Então o Hangul vai ter essa filosofia, tanto para expressar a língua coreana, um alfabeto próprio para o próprio idioma coreano, mas também para facilitar a alfabetização. Por isso que, na verdade, o Hangul, caso você não conheça, não tenha nenhum contato ainda, ele é muito mais fácil de ser aprendido do que você pensa. Por quê? Porque o Hangul, o alfabeto coreano utilizado nos dias de hoje, ele é um alfabeto. Ele é um alfabeto silábico e fonético, assim como o alfabeto romano que a gente utiliza no português. Ele tem algumas regrinhas de escrita, algumas regrinhas de pronúncia que são diferentes, mas ele também é um alfabeto. Então, depois que você aprende todas aquelas letrinhas, né, que compõem esse alfabeto, digamos assim, você vai conseguir ler qualquer coisa em coreano. Você não precisa ficar aprendendo novos ideogramas, né, mais de 2.000 ideogramas, como, por exemplo, no mandarim ou no japonês até os dias de hoje. Você precisa só aprender o alfabeto Hangul e aí você vai aprender a falar e a entender tudo em coreano também. Então o Hangul, na verdade, é um alfabeto muito simples, porque é um alfabeto silábico e fonético, né? Ele também é constituído por letras que representam sons. Então isso deixou o Hangul muito mais fácil de ser aprendido, né? Isso deixou o idioma coreano muito mais fácil de ser aprendido. Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, a escrita da palavra Hangul, Hangul, a palavra, né, que significa o nome, né, na verdade, o nome do alfabeto coreano. Então vejam como a gente tem aqui o que seria o nosso H, né, esse primeiro caractere, que é a letrinha em amarelo. Depois seria o nosso A aqui em azul, esse aqui é mais retinho, apontando aqui para a direita. E depois a gente tem aqui o N, nesse caso a gente vai ler primeiro ele aqui embaixo, né? Porque em coreano a gente lê sílaba por sílaba, então essa aqui seria a primeira sílaba. Então aqui vai ficar Han, Han, né? O H com som de dois R's, o A e o Nzinho. Então fica Han, Han. E aqui na segunda sílaba, a gente tem aqui esse que seria o nosso K ou G, né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso agora na sequência. Nesse caso a gente vai ler ele como G. E aqui a gente tem uma vogal que é um pouquinho chatinha de pronunciar, mas eu já vou explicar isso melhor para você, que é essa vogal que tem o som de né? Então vai ficar G, G. E aqui no final a gente tem também o nosso L ou R, nesse caso ele vai ter um som de L um pouquinho enrolado, um R, L um pouquinho enrolado, então vai ficar com o som de girl, girl. Então vai ficar Han, girl, Han, girl, né? Muitas vezes você pode ver o Hangul escrito só com U, né? E às vezes as pessoas falam Hangul, Hangul, mas não é com som de U, é com som de então fica Hangul, Hangul. Então Hangul é o alfabeto coreano e aqui você pode ver como é fácil aprender ele, ó, porque depois que você aprendeu o H, depois que você aprendeu o A ou o N, né? Ou esse K ou G, esse A, enfim, depois que você aprendeu todas essas letrinhas aqui, você consegue ler qualquer outra palavra também que tenha esses caracteres, que tenha essas letrinhas, né, do alfabeto coreano. Então, você já pode ver aqui como é fácil aprender o alfabeto coreano. Então, a gente vai começar agora a aprender todo o alfabeto coreano. E a gente vai seguir essa ordem aqui, que é a ordem que eu sempre indico, né, para aprender o alfabeto coreano, essa estrutura aqui da divisão do Hangul. Primeiro, então, as vogais simples, depois as nossas consoantes simples, as primeiras vogais, depois as primeiras consoantes. Depois a gente tem mais algumas vogais, que são as vogais que a gente chama das vogais compostas, e eu vou explicar para você já já o que isso significa. E aí no final a gente tem as últimas consoantes, que a gente chama das consoantes duplas e as consoantes aspiradas, né? E aí eu vou falar exatamente qual que é a diferença que a gente tem na pronúncia, né, dessas consoantes também. Então, vamos aqui sem enrolação já começar a ver já o alfabeto coreano, porque daqui uns 10 minutos já, ou até menos, você vai estar lendo já, você já vai estar conseguindo ler as suas primeiras palavras. Então, olha só,
Aqui a gente tem então as primeiras vogais, né? As vogais simples, né? Então eu vou explicar para você como que funciona a pronúncia dessas vogais, vou deixar algumas dicas para você entender elas melhor. Então aqui a gente tem a primeira vogal, que é a vogal A. Vejam que como é que a gente vai escrever ela em coreano. A gente faz esse tracinho que é um tracinho reto, de cima para baixo. E depois a gente faz um tracinho na horizontal aqui mais curtinho, da esquerda para a direita. Então de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aqui, como é que a gente vai romanizar ela? O que que acontece, né? A gente tem que ter uma forma de traduzir a escrita, né, dessa vogal, dessas consoantes, para o nosso alfabeto, para o alfabeto romano. Então, isso é o que a gente chama da romanização. E aqui, nesse caso, a gente vai romanizar ela como A. Muitas vezes, a romanização é diferente da forma como a gente romaniza e a forma como a gente realmente pronuncia, né, o som dessas vogais ou dessas consoantes. Então, todas essas diferenças eu vou estar aqui explicando para vocês também. Então, aqui a gente tem a vogal A, que a gente escreve, como eu falei, de cima para baixo, depois da esquerda aqui para a direita, e romaniza como A e tem o som de A. A é basicamente o som do A aberto que a gente tem em português. Então, o som de A. Ah, né? Depois vocês vão conseguir entender melhor o som dessas vogais, até das consoantes, quando a gente pegar ali os exemplos. Porque nos exemplos, quando a gente tem uma sílaba montada, é que você realmente consegue entender melhor o som dessas vogais e das consoantes também. Então aqui a gente tem primeiro a nossa vogal A, que romaniza como A e tem o som de A aberto, né? Como se fosse aquele acento agudo, né? Do português. E depois a gente tem aqui a nossa vogal O. O. E vejam como é que a gente vai escrever ela. A gente vai escrever primeiro aqui, agora é o contrário, né? Da esquerda para a direita, o traço aqui curtinho na horizontal e depois de cima para baixo. Então, da esquerda para a direita, o traço curtinho, depois de cima para baixo aqui na vertical. Vejam que o A ele aponta para a direita, né? E o O ele aponta para a esquerda, né? Então, sempre essas dicas que eu deixo para vocês. E aqui, olha só a diferença da romanização e da pronúncia. A gente vai romanizar ele pela romanização padrão, oficial, né? Adotada pelo governo da Coreia. A gente vai romanizar como EO, EO. Mas o som não é de eu, não é de EO, é o som de O, O. Então, na verdade, esse som aberto da vogal O que a gente tem em português. Como se fosse aqui, por isso eu deixo esses parênteses, né, esses colchetes aqui, para você entender a pronúncia. Como se fosse um som de O com acento agudo aqui em português. Então fica o som de O, O. E aí depois a gente tem, olha só, uma primeira diferença que a gente tem aqui no Hangul, no alfabeto coreano. A gente tem também a vogal O. O. Vejam que é um som agora de O fechado, como se fosse o som, né, desse O com acento aqui circunflexo, né, com o nosso tiozinho ali, né, o vovozinho, né, o chapeuzinho, né, que a gente chama, do nosso O aqui do português. Então aqui vai ficar O, né? Então aqui a gente vai escrever em coreano como? De cima para baixo, agora um traço curtinho também, e o traço maior agora vai ser na horizontal, da esquerda para a direita. Essa aqui vai ser a nossa vogal, então, O, né? Vejam que a gente tem essa diferença, então, em coreano, a gente tem o nosso O e tem o nosso O. São duas vogais separadas, né? Em português a gente só diferencia pelo acento, né? Mas em coreano são duas escritas, né? Com duas vogais diferentes. Então aqui a gente vai ter também na sequência a vogal U. U. Esse som de U, basicamente o som do U também do português, um pouquinho mais aberto, mas é basicamente o mesmo som. Então o som de U. U. E como é que a gente faz esse som de U? Né? Como é que a gente, aliás, escreve, né, o nosso som do U? A gente vai escrever ele aqui da esquerda para a direita, o tracinho aqui na horizontal, e vai fazer um traço aqui de cima para baixo, né? Então da esquerda para a direita, depois de cima para baixo, nosso U. Então veja que a gente tem o som de U e romaniza mesmo como U nesse caso aqui. Aí agora a gente vai ter aquela vogal meio chatinha, né?
que eu comentei ali com vocês, que é a nossa vogal né? Esse é um som bem chatinho, um som mais difícil que a gente tem aqui das vogais no coreano, então ele pode ser um pouco mais chato de você pronunciar nesse início. Como é que eu explico? E muitos outros professores explicam dessa mesma forma também. A gente normalmente chama esse som do nojinho, como se a gente estivesse com nojo de alguma coisa. A gente fala assim, ó, ai, que nojo, então tem esse som do que mexe bem com a abertura assim da nossa mandíbula assim na lateral, né? Então fica esse som aqui diferente, é um som que a gente não tem no português, o som do né? Que a gente vai romanizar como eu, mas de novo a gente não fala eu, né? Nem eu, a gente vai falar né? E na parte da escrita, pelo menos, ele é bem fácil, né? Bem fácil de ser escrita aqui essa vogal. A gente vai fazer um traço só da esquerda para a direita aqui na horizontal, bem simplesinho, um traço só. Outro que é bem fácil de escrever, outra que é vogal que é bem fácil de escrever, é a nossa vogal I. I, a nossa vogal I, que a gente vai romanizar como I e tem o som de I também, né? Que a gente tem basicamente o mesmo som no português. Um pouquinho mais aberto, mas basicamente o mesmo som. E aqui na parte da escrita, a gente vai escrever ela de cima para baixo. Um traço aqui na vertical, de cima para baixo, um traçozinho só. E aí aqui no final, já chegando, olha só, no final das nossas vogais simples, eu falei aqui rapidinho, você já ia estar começando a ler. A gente tem aqui as últimas vogais, então as vogais é, O que que acontece com essas vogais? Que muita gente tem dúvida com elas. Olha só. Vejam que a gente tem duas vogais aqui. Uma a gente vai romanizar, né, como E, a outra como AE. Essa primeira aqui, a gente vai escrever em coreano, né, no Hangul, com esse tracinho aqui da esquerda para a direita, depois de cima para baixo, como se fosse o nosso O. E daí a gente faz mais um traço bem pertinho, né, bem juntinho, um traço de cima para baixo aqui, como se fosse o I. E no segundo caso, a gente vai fazer um traço de cima para baixo, depois da esquerda para a direita, como se fosse o quê? O A, né? Daí depois a gente faz como se fosse o I também. Como o A, ele aponta aqui para a direita, né? Tem esse traço aqui na direita. Quando a gente faz o I, de cima para baixo, ele fica bem juntinho, fica bem colado. Ele vai unir os dois traços aqui. Então, essas são as diferenças, né? Em relação à escrita dessas duas vogais. E em relação ao som, o que que acontece? Originalmente, antigamente, essas vogais elas teriam um som diferente, então deveria ser, assim como a diferença do O e do O, deveria ser uma diferença de E e E. E e E, esse som fechado do E, esse som aberto do E. Só que o que acontece? Hoje em dia essas vogais têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Então a gente vai ler a primeira vogal com o som de E. E a segunda vogal a gente vai ler com o som de é, o mesmo som de é também que a gente tem aqui. Então, esse som, ele é um som bem característico assim do coreano. Ele não é um e muito forte, também não é um é muito forte, é como se fosse um meio termo entre os dois. Mas na prática, esses dois sons vão acabar tendo um som muito parecido, praticamente igual, né? Eu sempre digo que tem aquela diferença ali de 0,1%, né? Se você colocar no tradutor, você pode escutar lá e você vai ver que esse AE, ele tem um som assim levemente mais agudo, levemente mais entonado, né? Um som de e o outro vai ter um som de mas na prática é o mesmo som e nem mesmo os coreanos fazem muita diferença desse som. Então, essas são as primeiras vogais que a gente tem aqui, as vogais simples. Vamos começar a praticar já então com algumas palavrinhas. Aqui na nossa primeira aula, a gente vai começar utilizando mais exemplos de K-pop. Né? A gente vai pegar principalmente no grupos, né? Nomes de grupos aqui de K-pop, para você poder praticar também com alguns dos seus grupos aí favoritos. Então já vai deixando nos comentários se você conhece algum desses grupos e depois nos próximos também vai comentando se você conhece, se você é fã, se você acompanha algum desses grupos que vão aparecer. Mas mais no final, fica tranquilo, se você é dorameira, dorameiro, você vai ter também aqui na nossa primeira aula já mais alguns exemplos com K-dramas mais pro finalzinho, nas últimas partes lá
das últimas consoantes. Então, aqui a gente tem um grupo aí bem famoso, né, que é o grupo IOI, né, que foi um grupo que debutou lá num dos programas, né, do Produce 101, né, aqueles programas onde tem várias candidatas, né, nesse caso são femininos, né, para formar um grupo feminino. Então, tem várias candidatas, vão competindo e no final forma ali um grupo, né, que é um tipo de programa bem comum, né, que tem lá na Coreia. Então, como é que a gente vai ler em coreano o som desse grupo? A gente vai ler como ai, o, ai, ai, o, ai, ai, o, ai, ai, o, ai, ai, o, ai. Ele é bem separadinho o som desses lugares. Você pode ver que é ai, o, ai, o, ai, né? É um bem separadinho, mas é basicamente o som de ai, o, ai, né? Parecido com o inglês, né? Então vejo como é que a gente escreve aqui, né? A gente tem a vogal A, olha só a vogal A aqui, né? De cima para baixo, aponta para a direita, a vogal A. E aqui a gente tem qual vogal? Vogal I, né? Um tracinho só, de cima para baixo. Depois aqui a gente tem a vogal O, né? Vejam que é o O, não é o O. Por quê? Porque a gente escreve de cima para baixo curtinho, né? E aqui na horizontal, apontando para cima, né? Outra dica que eu dou, né? O O ele aponta para cima e o U aponta aqui para baixo. Então esse aqui é o O, então fica ai, o, ai, né? De novo repete ai, né? Que é a pronúncia que vem aqui do inglês, né? Do I ou I. Então fica I ou I, né? Um dos grupos aí famosos, né? Também já agora já isso aqui já acabou, né? O tempo dele ali do contrato, né, da produção do programa. A gente tem outros grupos aí que surgiram depois na sequência, né, como o Kepler, que é o que está atualmente na ativa, né. E aqui a gente tem também mais um grupo um pouquinho mais antigo, os dois são um pouco mais antigos, né. A gente tem aqui o grupo, né, já ainda da segunda geração, né, acho que o AOA é da segunda geração ainda. A gente tem aqui o grupo, então, AOA. E como é que a gente pronuncia em coreano, né? Como é que escreve em coreano? Bem parecido também, vai ficar EI, EI. Então vejam que é bem separadinho as vogais, né? EI, EI. A gente tem essa característica, né, em coreano de que cada vogal ela é bem pronunciada. Então, como aqui são só vogais, né? EI, fica esse som um pouquinho mais separadinho. Claro que no dia a dia a gente fala um pouco mais rápido, né? Mas pronunciando bem cada vogal vai ficar dessa forma. Então, EI, ei. E como é que a gente escreve ei? A gente vai escrever com o E, né? Aquele primeiro E que a gente viu ali, ó. Esse aqui que a gente romaniza como E, né? Então, EI, ó, o I de novo, ó. De cima para baixo, só um tracinho só. Aposto que o I você já está lembrando melhor. Depois o O de novo, ó. Olha só o O. Aqui tinha o O. Aqui tem o O também. Então vai ficar EI, O, EI. E aqui o EI de novo, né? Então aquele mesmo E, né? O E ali que a gente viu. E aqui o I também aqui no final. Então repete, né? Esses grupos são bons, né? Por quê? Porque tem só as vogais simples, eu ia falar compostas. As compostas a gente vai ver depois. Só as vogais simples que a gente aprendeu aqui antes, né? Então são palavras realmente bem simples para você já começar a praticar. E você pode ver que na escrita, além da vogal, a gente tem aqui antes essa bolinha, esse círculozinho, né? Você pode estar pensando, o que é isso aqui? Por que a gente está escrevendo assim? É porque em coreano a gente segue uma regrinha de escrita para a formação das sílabas. Sempre uma consoante, depois uma vogal. Uma consoante, depois uma vogal. Quando a gente vai ter, né, em uma sílaba, seria escrita só com uma vogal, a gente coloca o que a gente chama da consoante neutra, que é o ian, como a gente fala em coreano, que é a consoante neutra. Nesse caso, quando ela está só acompanhando essa regrinha da consoante mais vogal, ela não tem som, ela não tem nenhum som. Por isso que a gente chama da consoante neutra, porque ela não tem nenhum som. E a gente vai ver essa consoante agora, já na sequência, com as consoantes simples, as consoantes simples. Ó. Então pode ver que aqui a gente tem o Ian, ó, essa bolinha que estava ali sendo escrita nesse círculo, digamos assim,
que estava ali na escrita dos nomes, né, dos grupos ali também. E vejam que essa consoante aqui, ela vai ser neutra quando ela está no início, né, de uma sílaba. E quando ela está no final da sílaba, aí sim ela vai ter um som. E no caso aqui dela, vai ser quando ela está no final da sílaba, que em coreano vai ser a posição que a gente vai chamar de patim, porque ela vai estar bem embaixo ali da sílaba. Esse detalhezinho aqui em relação ao patim e a pronúncia, a gente vai falar melhor na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a pronúncia no coreano. Então, não precisa se preocupar com esse detalhe agora, porque você vai entender ele melhor a partir da nossa próxima aula. Então, o que você importa para você entender agora é você lembrar da pronúncia, né, do som dessas consoantes. E nas consoantes simples, é muito importante você lembrar que a maior parte delas, não todas, mas a maior parte, vão ter uma diferença de pronúncia, elas vão ter uma mudança na pronúncia dessas consoantes. Então, olha só, o Kyok, a consoante que a gente tem aqui, a gente vai romanizar normalmente ela, vai aparecer só como G. Mas na verdade, a pronúncia dela é de K ou G. K ou G. Por quê? Porque ela vai ter um som de K no início de uma palavra e o som de G no meio ou no final. O som de K no início da palavra ou o som de G no meio ou no final. Ou seja, se ela estiver ali na primeira sílaba, ela tem o som de K. Se ela estiver na segunda, terceira sílaba, ela tem o som de G. Eu vou pegar aqui primeiro todas essas que tem essa mudança, né? E vai ficar mais fácil de você entender. Agora, então, na sequência aqui, a gente tem o Tigut, né? Que vai ser normalmente romanizado só como D. Vejam como a romanização normalmente não mostra essa mudança da pronúncia. Mas, na verdade, ela vai ter um som de T ou D. T ou D. Então, ela tem um som de T no início da palavra, né? Na primeira sílaba. E o som de D no meio ou final, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. E aqui o lial, ele vai ter essa mudança também. Normalmente aparece só como R, né? Mas ele tem a mudança da pronúncia. Então ele vai ter o som de L no início, na primeira sílaba, e o som de R no meio ou final da palavra, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. Eu já vou trazer alguns exemplos para vocês e vocês vão ver como acontece essa mudança. Então vamos pegar mais algumas que tem essa mudança aqui. A gente tem o piup, que normalmente aparece só como B, mas ele tem essa mudança também. Então vai aparecer com o som de P no início de uma palavra ou o som de B no meio ou final. Então numa segunda, terceira sílaba, assim por diante, ele vai ter o som de B. E aqui a gente tem, fechando então a última que tem essa mudança, é o tiut. O tiut normalmente ele aparece como J, vai ser romanizado como J. Mas na verdade ele não tem bem o som de J, né? Assim como a gente tem o som do J no português. Então, na verdade, eles têm um som de TCH no início de uma palavra, que é um som de cha, cho, chu, né? Ou o som de ja, jo, ju, que é esse som do DJ. Então ele não tem esse som de já, jo, né, de jacaré, por exemplo. Não tem som de já. Tem o som de cha ou um som de já, já, que é o som do DJ. Então, de novo, o som de TCH no início e o som do DJ no meio ou final da palavra. E aqui, já vou falar um pouquinho sobre o Hiat. O Hiat, ele tem essa escrita, né, na romanização como H, mas a gente vai pronunciar ele com o som de dois R's, né, que seria o som de dois R's em português, assim como tem, por exemplo, na palavra rua, né, esse som de dois R's. No meu nome, né, Renato, esse som de dois R's. Por quê? Olha só que é importante lembrar que o Hiat tem esse som de dois R's. Mas o lial, qual o som de R que ele tem? O som de um R só. Quando ele está no meio ou no final da palavra, ele vai ter o som de um R, que é o som de R de arara. Esse som R de raroru. Enquanto que o riat tem esse som de ra, ro, ru. Né? Então aqui, o lial é o som de um R só e o riat é o som de dois R's. Isso vai aparecer também, eventualmente, em algum exemplo. Vocês vão conseguir lembrar disso também depois. E aí o que faltou? Faltou só algumas que não tem essa mudança, como o nian,
que vai ser o nosso Nzinho. Então o som de N não tem essa mudança, continua com o som de N. O miam, que tem o som, né, do M, então o som do M continua com esse som de M. O xian, né, que a gente tem aqui esse som do S, então o som do S é o mesmo som do S, não tem essa mudança. A única diferença aqui em coreano, o S não tem o som do Z, né, na verdade a gente não tem o som de Z em coreano, então esse som normalmente é feito aqui pelo tian, né, com o som normalmente ali do DJ. Então essas são as primeiras consoantes que a gente tem aqui no coreano, as consoantes simples. Vou falar bem rapidinho aqui da escrita e vocês já vão lembrar um pouquinho melhor da pronúncia também. Então, o Kyo, que o K, O, G, como é que a gente escreve? Da esquerda para a direita aqui no horizontal, de cima para baixo, curtinho. Daí aqui o Nian, o Nzinho, a gente vai escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vejam que é meio que o contrário, né? A gente pode associar aqui os dois também, a gente lembrar melhor. Agora, o T ou D, o Tigat, a gente vai escrever como? Da esquerda para a direita aqui no horizontal, depois de cima para baixo e da esquerda para a direita de novo. Esse vai ser o nosso T ou D. Aqui o Lian, como é que a gente vai escrever ele? Esquerda para a direita, faz um traço de cima para baixo. E aí aqui, olha só, o que, que tem embaixo? Como se fossem os mesmos traços aqui do Lian. Então, esquerda para a direita, de cima para baixo e daí completa aqui. Como se fosse o quê? Esse traço aqui, né? Olha só, do KG. Aqui curtinho, mais pequeno, né? Um pouquinho só. E depois aqui o traço do Tigan, também do T ou D. Então a gente pode associar esses traços para vocês lembrarem melhor. E o Miam vai ser esse nosso quadradinho, né? Faz um traço aqui, de cima para baixo, esquerda para direita horizontal e vai vindo aqui de cima para baixo e completa ele esquerda para direita aqui. Vai ser o nosso Miam. Aqui no Piam, como é que vai ficar o P ou o B? Cima para baixo, depois cima para baixo. Os dois lados aqui em cada lado. Depois na horizontal, fecha ele. Esquerda para direita, esquerda para direita. Aqui o S tem esse traço mais na diagonal, né? Um pouquinho aqui da esquerda para direita, depois, aliás, de cima para esquerda, né? E de cima para a direita aqui também, pro outro ladinho, né? O yang é bem um círculo, né? Aqui a gente vai fazer ele. Vai escrever quase como se fosse um círculo mesmo. O tian, né? A gente faz o quê? O traço aqui da esquerda para a direita, e daí desce, né? Nessa diagonal aqui. E depois escreve aqui para baixo, né? Esse traço puxando aqui para a direita, né? Um traço meio quase que na diagonal. E aqui a gente tem então o hiat, né? Então vai escrever como? Esquerda para a direita, mais curtinho. Mais um traço aqui depois, ó. Esquerda para a direita. E daí faz como se fosse o Ian, né? Como se fosse o nosso Ian. Essa parte da escrita eu não tenho como escrever junto com vocês aqui pelo formato da nossa apresentação. Mas lá no nosso curso completo de coreano vocês vão ter videoaulas, inclusive, focadas diretamente, né, exclusivamente também na parte da escrita, né? Vou fazer a escrita com vocês utilizando o nosso caderno de exercícios que acompanha também o nosso curso. Então, vamos praticar, que é o mais importante, é vocês irem tentando lembrar, né, de reconhecer essas consoantes. Então aqui vamos praticar agora essas primeiras consoantes com o melhor grupo de todos. O maior grupo no K-pop. Não, tô brincando, mas é o meu grupo favorito, que é o Mamamoo. Mamamoo, Mamamoo. Como é que a gente escreve Mamamoo em coreano? A gente vai escrever com M-A, M-A, M-U, né? A única diferença aqui da romanização é que não tem esses dois Os, né? Na verdade são um U. Então, olha só o quadradinho aqui. O quadradinho é o nosso M, né? O nosso M, depois o A. Então, M-A, ma, né? M-A de novo, ma. M-U, mu. Então, por isso fica mamamu, mamamu. Então, eu tô sempre, né? Os alunos sabem que eu tô sempre divulgando aí, fazendo propaganda do Mamamoo, que é o meu grupo mais favorito de todos. Então, Mamamoo, Mamamoo. E aqui a gente tem também um outro grupo que eu também gosto bastante, muita gente, né, muitos de vocês devem gostar, né? Aliás, já comentem aí se alguém é Mumu, se alguém é fã do Mamamoo e se alguém aí é fã do Red Velvet também, Red Velvet. Como é que a gente fala, né? Como é que a gente pronuncia Red Velvet em coreano? Vai ficar Leda Velvet, Leda Velvet, Leda Velvet, Leda Velvet. Então, vejam que a gente tem aqui
Primeiro, o lial, né? O nosso L ou R aqui, né? E aí, como ele está aqui no início, na primeira sílaba, tem o som de L, né? Depois é o nosso E, aquele primeiro E que a gente viu. E aqui depois o T ou D, o T ou D, né? E aqui embaixo o né? O então fica LED, LED. Então, LED. E aí aqui na sequência, o nosso P ou B, né? O E de novo, aquele ali que a gente viu. E esse lial aqui embaixo. Então, como ele está aqui embaixo, a gente vai falar isso melhor na próxima aula, tem esse som de um L e R meio enrolado. E aqui no final, de novo, né? Nosso P ou B, o E e esse Szinho aqui embaixo, né? Como ele está aqui embaixo, tem um som de T seco também. Tem a ver um pouco com algumas regrinhas de pronúncia que a gente vai ver melhor na nossa próxima aula. Então vai ficar leather, velvet, leather, velvet, leather, velvet, leather, velvet. Então esse é o Red Velvet, né? Ou Leather Velvet, que a gente tem aqui. Um grupo bem famoso aí de K-pop também, né? Um dos maiores girl groups que a gente tem, alguns deles. E aqui a gente tem mais algum vocabulário, mais alguns vocabulários. E se você arme esse slide todo aqui, é para você. Porque a gente tem aqui uma palavra bem famosa aí para quem é arme, que é a palavra, né, que o Vi, né, coitado, né, coitado do Jimin, porque o Vi, ele fica o tempo todo incomodando, né, o Taehyung fica o tempo todo incomodando o Vi, o Jimin, aliás, né, ele fica incomodando o Jimin e fica falando assim, ó, como tá aqui na imagem, né, Jiminy pabo, Jiminy pabo, Jiminy pabo, ele fica dizendo assim, Jimin, você é um bobo, e ele vai ensinando todas as pessoas, né, a falarem Jiminy pabo em coreano, né? Porque pabo, então é bobo, né? Bobão. Uma brincadeira, não chega a ser um xingamento, é algo bem leve, bem tranquilo, né? Uma brincadeira só entre amigos. Então, como é que a gente vai falar? A gente vai dizer pabo, pabo, pabo. Então, veja que a gente tem aqui o P ou o B, né? Como ele está no início aqui na primeira sílaba, tem o som de P. Como ele está aqui depois na segunda sílaba, tem o som de B. Então tem essa mudança. Olha só, falei que alguns exemplos iam aparecer essa mudança aqui pra gente. Então fica pabo, pabo, som de P, depois o som de B. Então fica pabo, né? Escrito com A e depois o O, né? O O aqui mais deitadinho, ó, mais na horizontal, apontando para cima. Então, chimney pabo, né? Pabo, essa palavra aí que o coitado do Jimin fica ouvindo o tempo todo, que o Vi fica chamando ele de pabo. E aí, uma outra palavra aqui que é importante, ó, para quem é ARMY, é a palavra inhyon. Inhyon, inhyon, que significa boneco, né? Vejam que a gente vai escrever aqui com o I, o Nzinho, né, aqui embaixo, e antes, aqui no início, ó, a gente tem aquela consoante neutra ali que eu falei, ó, que está aqui só acompanhando, né, aquela nossa bolinha, consoante neutra, sem som nenhum aqui nesse caso. Então fica in, com som de N no final. E depois a gente tem aqui o Rian, né, com som de dois R's. Aqui já tem uma vogal composta que vai aparecer depois na sequência, mas a gente vai ver melhor. E no finalzinho aqui também a gente tem o NG, né? O nosso NG, que é a mesma consoante neutra, mas como está aqui embaixo, ele tem esse som de NG. Então fica inhyon, 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 né? Aqui no caso dessa consoante neutra, ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem o som neutro quando está no início aqui da sílaba e o som de NG no final da sílaba, né? Todas as outras é em relação à posição na palavra, mas esse NG é quando ele está nessa posição embaixo ali da sílaba. Mas como eu falei, a gente vai falar melhor sobre isso na nossa próxima aula. Então vai ficar aqui inhyon, inhyon. E por que essa palavra é importante? Porque ela aparece na letra de Fake Love do BTS. Tem um trecho lá que a gente vai ver, inclusive, na nossa próxima aula. Vai pegar todo esse trecho para a gente ler juntos, onde ele fala mais ou menos assim: Narchi wo noe inhyong이 되려 해. Narchi wo noe inhyong이 되려 해. Eu tento me apagar e me tornar o seu boneco. Mais ou menos essa a tradução que a gente tem. Então aparece aqui a palavra
boneco, né? Inhyun, inhyun i, tueryohe, né? Eu tento me tornar o seu boneco, né? Então, inhyun é a palavra boneco que aparece na letra de Fake Love, que tem a ver bem com essa ideia, né, do Fake Love aqui, transmitido nessa parte da letra também. Então a gente vai ver isso melhor na nossa próxima aula. Inclusive, na próxima aula, a gente vai ver também melhor esse trecho aqui, que é da letra agora, né, de Love Sick Girls, né, do Blackpink, que é uma das minhas músicas favoritas, né, do Blackpink. Então, nessa letra aqui, nesse trecho, vai aparecer duas palavrinhas, ó, que é a palavra pam e pan. Pam e pan. Pam, a gente escreve aqui com o P ou B, né, tá no início aqui na primeira sílaba, som de P. Então, aí depois a gente tem no final o M, né? Então fica pam, pam, junto com o A, né? E aqui, pan, pan, o som mais aberto, ó, é o som do NG, ó. Então vai ficar pan, pan. A gente escreve com o P ou B de novo, o A e o NG no final. Então fica pan, pam, que significa noite, e pan, pan, que significa quarto. E essas palavrinhas vão aparecer no trecho aqui de Love Sick Girls, que a gente vai ver melhor, mas que fala mais ou menos assim, né? Yonwanan Pam, Yonwanan Pam, né? Que seria a noite eterna, né? Então a palavra que aparece aqui é a palavra noite, né? Pam. E aí depois, no segundo trecho, fala Changmun Obnan Pangae Uril Kadun Love, né? E aí tem o love do inglês, né? Então, Changmun Obnan Pangae Uril Kadun Love. Então aparece aqui a palavra pan, pan, né? Que é quarto, né? Então são boas palavras para vocês praticarem aqui o nosso P ou B, o A, o M e o NG também. Então depois da nossa próxima aula a gente vai ver melhor toda a pronúncia, né, dessa letra e as regrinhas de pronúncia que a gente tem nela também. Então agora já chegando aqui nas nossas vogais compostas. Olha só, a gente está muito mais perto agora, já estamos quase ou menos na metade aqui do alfabeto coreano. Estamos mais perto de você conseguir ler todo o alfabeto coreano. Então, como que funcionam essas vogais compostas? Como que eu gosto de explicar elas? As vogais compostas, eu sempre digo para os meus alunos, não pensem nelas como novas vogais, simplesmente assim, agora tem novas vogais e eu tenho que decorar essas novas vogais. Não, vamos pensar nelas nessa ideia da composição, de que a gente vai combinar as vogais que a gente já aprendeu e aí a gente vai ter um novo som, uma nova vogal a partir dessa combinação. Então, olha só, eu gosto de dividir essas vogais compostas em dois grupos. Então, o primeiro grupo aqui, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a nossa vogal I e combinar com outras vogais que você já aprendeu. Então, olha só. O que, que acontece quando a gente coloca o I mais o A? I mais o A. I mais A vai ficar Ya. Ya. I mais A vira Ya. Ya, né? Esse som de Ya, que não é bem o som do I, ele é um som só, né? Fica Ya, Ya. A gente vai justamente tentar representar com esse Y, né? Aqui na romanização. Então vai ficar I mais A, Ya, Ya. E o que que acontece quando a gente pega o nosso O que a gente aprendeu? I mais O fica Ió, Ió. I mais O, Ió, Ió. E o que que acontece quando a gente pega o I mais o O? Vai ficar Iô, Iô. I mais O, Iô, Iô. I mais o, Iu, Iu. E o I mais os dois S que a gente viu vai ficar Yeah, Yeah e Yeah, Yeah. Então, a gente está basicamente pegando a vogal I e combinando, né, o som com as outras vogais que a gente aprendeu. Então, vai ficar Ya, Yó, Yo, Yu, Ye e Ye. E na parte da escrita, vocês podem ver que é bem fácil. Por quê? Porque a gente só coloca um traçozinho a mais. Ó. Então, o A a gente fazia de cima para baixo, da esquerda para a direita. E, em vez de ter um traço, agora tem dois. O O,
que era esse tracinho aqui, né, retinho, e depois na horizontal aqui deitado, agora em vez de ter um traço tem dois. O IE também, ó, em vez do E, que tinha só um traço aqui, que nem o nosso O, né, agora tem dois. E o O justamente aqui também, ó, em vez de ter um traço apontando para a esquerda, agora tem dois. Então a gente está só acrescentando um traçozinho aqui a mais na parte da escrita. Então quando você vê essas vogais, você vai ver que tem só um traço a mais, você vai lembrar que é essas vogais compostas. E além dessas aqui, a gente tem também um outro grupo, o segundo grupinho aqui das vogais compostas, como eu gosto de dividir. E nesse caso aqui, olha só como é que vai funcionar, vai ser um pouquinho diferente só. A gente vai pegar como se fosse o som do U. Olha só, presta atenção nisso, vai ser o som do U. A gente vai combinar o som do U com o som de A. E aí vai ficar o som de Uá, Uá. Vejam que fica o som de Uá, Uá. Não é exatamente Uá, né? Mas é bem parecido, não fica Uá, Uá. Então é esse som que a gente tenta representar aqui com o W, né, na romanização. E aí, quando a gente pega o U com o O, vai ficar Uó, Uó, né? O U com O, Uó, Uó. O U com o I vai ficar Ui, Ui. O U com o I, Ui, Ui. E o U com os Es que a gente aprendeu antes, como é que vai ficar? O U com E, Ué, Ué. O U com o outro E, Ué, Ué. Também o mesmo som aqui das duas, né? Porque é aquele mesmo som do E que a gente aprendeu antes. E aí o que que acontece? O único detalhezinho aqui é que nessas vogais compostas a gente tem o que eu sempre chamo, né, do bônus, aquele bônus que ninguém pediu. A gente não queria ter que aprender mais uma, né? Mas a gente tem mais uma vogal composta que tem esse mesmo som de ué, ué, que nesse caso a gente vai escrever ela como oi, oi. Então se você olhar para o oi na parte da escrita do Hangul, você talvez não vai entender, mas o som dela mesmo é o som de ué, ué. Então é um pouquinho diferente, né, da parte aqui da escrita no Hangul, mas vai ter o mesmo som dessas outras duas aqui, o mesmo som de ué, ué. Então a parte da escrita às vezes é um pouquinho diferente, ó. O A a gente vai escrever em Hangul com O mais A. O O a gente vai escrever com U mais o O. Então, às vezes vai ser o O, às vezes vai ser o O. Por quê? Porque tem a ver mais em relação com a forma da escrita. Porque quando a gente coloca o U mais o O, a gente consegue aproximar aqui os traços, eles ficam mais juntinhos. O A não teria como aproximar, porque ele aponta aqui para a direita, então a gente vai escrever ele com o O. Então tem a ver mais com a forma da escrita. Mas o som é como se fosse, né? Não é exatamente, mas é como se fosse o som do U mais a outra vogal. Então, U mais A, Uá. U mais O, Wó. U mais I, Ui. U mais os Es que a gente viu, né? Ué. E aqui, Ué também. E aí, por fim, a gente tem também aquele bônus, né? Que eu brinquei com vocês. Então vai ficar mais uma aqui com som de Ué. Ué. E aqui por final a gente tem a última vogal compostas, né? A última excluída aqui das vogais compostas. Então, como é que a gente escreve? A gente escreve com A mais I. A mais I. Então, o som de A mais I vai ficar como? A-I. A-I. É bem o som do A mais o I. Então, vai ficar A-I. A-I. Que até para os coreanos é um som bem chatinho de ser pronunciado. Por isso que em alguns casos ela pode ter o som de E ou o som do I, né? Isso eventualmente vai aparecer, né, para vocês em algumas letras, vai aparecer aqui em alguns exemplos que a gente vai ver. Então eu vou explicar melhor isso para vocês quando isso for acontecer. Mas o som da vogal em si vai ficar como ai, ai. A gente tem várias palavras que a gente vai pronunciar dessa forma também. E aí aqui, vamos dar uma praticada então com as nossas vogais compostas, né? As vogais compostas que a gente aprendeu agora. Então, essa aqui é outra idol, né? Muito famosa, que é a IU, né? A IU. Como é que a gente vai falar em coreano? Vai ficar bem separadinho, ó. IU, IU, IU. Então, veja que a gente escreve com A, né? Aqui o A retinho, apontando para a direita. Depois o I e depois U.
yu. A vogal composta que a gente acabou de aprender ali, a vogal composta yu, yu. Olha só onde é que estava o yu, estava aqui, ó. A gente aprendeu aqui, yu, yu. Então vai ficar ai, yu, ai, yu, ai, yu, né? Vai ser então a Ayu, né? Ou a Idion, né? Que é o nome dela também como atriz, né? A Idion também é tanto idol, né? A solista, como também famosa atriz. Então, recomendo muito para vocês. Vai aparecer depois aí um K-drama com ela, que eu recomendo para vocês assistirem também. A nossa querida Ayu. E aí aqui a gente tem também um grupo muito famoso, né? Um dos grupos mais famosos aí também até os dias de hoje, que é o SHINee, SHINee, né? O SHINee, né? Um grupo também ali da segunda geração ainda, né? Mas ainda bastante famoso nos dias de hoje, o SHINee. E como é que a gente pronuncia SHINee em coreano? Vai ficar SHINee, 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 SHINee. Vejam que tem o som do Ya aqui, né? Ya, né? Então, como a gente tem esse Ya, a gente tem uma regrinha que o S mais o I ele fica com o som de X. E como tem o IA, isso vai acontecer isso também. Então vai ficar shiny, shiny. Muito parecido com shiny, shiny. Então escreve Xia com S mais o IA, olha só. Como se fosse o A, ó, mas tem um traço a mais. Então vai ficar Xia, Xia, ini, ini. Então o N e depois mais o I. Então vai ficar shiny, shiny. Vão comentando aí se vocês conhecem, acompanham algum desses idols, né? Ou no caso aqui do grupo do Shiny também. E aqui a gente tem mais um exemplo com letra de música, né? Então, nessa letra aqui, no caso de Boy With Love, né? Que é um dos maiores clássicos aí do BTS também, né? O Boy With Love. Vai aparecer num trechinho da letra, a gente vai ter algumas vogais compostas também. A gente vai ter duas vogais compostas, olha só. Porque tem um trecho da letra que eles vão falar assim, ó. Come be my teacher, né? Venha ser a minha professora. Me ensine tudo sobre você, né? Que é aquela ideia, né, de Boy With Love que o BTS quer ter esse contato, né, com as ARMYs, né? Quer saber tudo sobre as ARMYs, né? Essa relação do BTS com as ARMYs. E eles vão falar isso aqui em coreano como? Como é que vai ficar esse trecho? 니 모든 걸 다 가르쳐 줘. 네 모든 걸 다 가르쳐 줘. 네 모든 걸 다 가르쳐 줘. O que é mais importante desse trecho aqui? É vocês repararem no cara cho, porque tem esse ió aqui, né? E no finalzinho tem o né? Então o ió, aquele i mais ó, ió, e o u mais ó, o ó. Então fica cho, jó. E aqui a gente tem até a consoante aspirada, né? Que a gente já vai ver aqui na sequência, bem parecido com aquele J que a gente viu, mas tem o tracinho ali a mais, porque é a consoante aspirada que a gente já tá chegando lá, já vai aprender. Então, ni moden gor takara cho, né? Aqui a gente escreve como NE, né? Seria né, mas normalmente a gente fala como ni, porque tem a ver aqui com você. Então é para diferenciar o você do eu, né? Que seria né também, mas com o outro é. Né? Então, por causa dessa diferença, a gente faz, né, essa diferenciação com o ni e né, ni com né. Então, ni moden gor takara cho, né? Me ensine tudo sobre você, né? Armes, me ensine tudo sobre vocês. E aí aqui a gente tem as consoantes duplas já. Olha só, eu sempre digo, né, para todos os meus alunos eu falo isso, que quando a gente chega aqui nessa parte das consoantes duplas, isso é uma ótima notícia, olha só. Quer dizer que você já está acabando já, você já está aprendendo todo o alfabeto coreano, porque aqui nas consoantes duplas a gente vai aprender só mais 5 consoantes e nas consoantes aspiradas depois a gente vai aprender mais 4 consoantes. Então mais 9 e acabou. Então você já está aprendendo todo o alfabeto coreano. Olha só. Vamos falar um pouquinho então sobre as nossas consoantes duplas. Em relação à escrita,
vocês vão observar que é basicamente o mesmo traço que a gente tem nas consoantes simples, mas a gente vai escrever duas vezes. Então a gente escreve o KG aqui, duas vezes, né, bem pertinho um do outro, o TOD duas vezes, bem pertinho do outro, o POB duas vezes, bem pertinho um do outro, o nosso Xian, o nosso S aqui também, bem pertinho um do outro, tão pertinho que o segundo traço meio que fica quase que por cima dele ali, né? E o Tian também, o nosso J, a gente escreve duas vezes aqui também o segundo traço, bem coladinho, né? Bem puxadinho aqui, com o último traço ali do caractere, né? Da letrinha anterior. Então, em relação à escrita, é basicamente a mesma coisa, mas você vai escrever duas vezes a mesma letrinha ali, o mesmo caractere, um juntinho com o outro, escrito duas vezes. Em relação à pronúncia, o que vai acontecer? Né? Você está vendo que da romanização, normalmente vai ficar essa ideia do duplo, né? Do KK, TT, PP, SS, JJ. Essa é a representação da romanização. Mas e a pronúncia? A pronúncia das consoantes duplas, a gente vai ter uma pequena mudança, que vai ser parecido também com as consoantes aspiradas. O que vai acontecer? Tem um lado positivo, olha só, não precisa se preocupar. O lado positivo é que essas consoantes duplas não vão ter mais a mudança que a gente viu lá nas consoantes simples. Então, o som aqui do nosso KK agora vai ser qual som? Sempre o som de K. O TT vai ser sempre qual som? O som de T. O Samp Up, né, o PP, sempre o som do P. O SS, o Sun Shut, sempre o som do S. E o Sun Shut, o JJ, né, sempre esse som do TCH. Nesse caso aqui, vai ser aquele som do TCH que a gente viu. Tá? Então, o que acontece? As consoantes duplas sempre vão ter o mesmo som que seria o som lá do início das consoantes simples. Praticamente o mesmo som, que é aquele som lá do início das consoantes simples. Então, a primeira regrinha, elas não mudam de som, não tem aquela mudança, não importa se está no meio, no final da palavra, etc. Sempre o mesmo som. Segunda regrinha, para vocês lembrarem, elas têm o som do início das consoantes simples. Então, entre o K ou o G é K. Entre T ou D é T. Entre P ou B é P. Entre o TCH ou DJ, aqui vai ser TCH. Então, segunda regrinha, sempre o som do início, que seria, né, das consoantes simples. E em relação a essa pronúncia, qual que vai ser a única diferença? Que ele é um som um pouco mais forte. O som das consoantes duplas é um pouquinho mais forte do que aquele som das consoantes simples, que a gente viu que a gente viu antes, né? Então, basicamente, é o mesmo som do K, mas um som de K mais forte. O mesmo som do T, mas um som de T mais forte. O som do P mais forte, o S mais forte, o som do J, né? No caso do TCH, também aqui mais forte também, tá? Normalmente para nós, né, que a gente vem da pronúncia do português, eu noto que não é difícil essa diferença. Normalmente é mais fácil fazer o som mais forte do que o som mais fraco. Então, normalmente isso não acaba sendo um problema, né? É só você lembrar que elas vão ter aquele som lá do início, que seria as consoantes simples, e um som um pouquinho mais forte, sem ter aquela mudança. Então, isso acaba sendo mais fácil até, né, de vocês depois lembrarem delas também, por causa que não tem essa mudança. Então, vamos já pegar alguns exemplos aqui que vocês vão conseguir entender bem melhor, né? Então, como é que vai ficar o som dessa famosa palavra aqui, né? Que é a palavra opá, 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 saranhe, opá, opá. O que é o famoso opá, né? O opá tem vários significados. Opá, a gente vai escrever aqui com o O, né? Olha só, tem aquela consoante neutra aqui, né? A nossa bolinha, depois o O e depois o nosso PP, né? Então vai ficar aqui o PP mais o A, né? Então vai ficar opá, opá, né? Que tem som de P. Então veja que é um som de P um pouquinho mais forte. Então fica opá, opá. E o opá, ele é o irmão mais velho, na verdade. A origem dessa palavra significa o irmão mais velho, sempre em relação aqui a uma mulher. Porque o irmão mais velho de um homem seria o Rion, né? Em coreano tem essa diferença, se é o irmão mais velho de um homem, de uma mulher, se é, né, também ali a irmã mais velha de um homem ou de uma mulher, vai ter essa diferença. Então, o opá
É o irmão mais velho em relação a uma mulher. É a mulher que chama, né, o seu irmão mais velho de opá. Mas o opá, né, ele tem outros significados também no dia a dia, né? Pode ser um amigo que é mais velho, né? Pode ser até o namorado, né? Pode ser até muitas vezes o aido, né, que as pessoas chamam. Pode ser aquela pessoa querida, aquela pessoa que você tá afim, que você gosta. Então o opá tem esses vários significados. Então a palavrinha aqui famosa, opá, opá, né, escrito aqui com a consoante dupla ali, o PP, que a gente viu. E aqui no segundo exemplo, ó, que eu falei que ia aparecer o nosso exemplo do K-drama aqui com a nossa querida Idian, né, a nossa IU, vai ser o exemplo aqui do K-drama Nae Ajoshi, Nae Ajoshi, Nae Ajoshi, que significa o quê? Ele foi traduzido como My Mister, né, My Mister. A gente poderia tentar traduzir literalmente aqui, né, do coreano, como o meu senhor, ou o meu homem mais velho, é um homem mais velho, de meia idade, como normalmente a gente chama, né, um homem de 40, 50 anos em relação, nesse caso, por exemplo, a uma mulher mais nova, né, de 20, 20 e poucos anos, por exemplo. Então, naé vem de meu, né, esse na vem de eu, fica naé meu, meu. Aqui tem aquele aí, né, que eu falei. Nesse caso, né, tem essa ideia aqui do meu, ele fica com som de é. Então fica nae ajoshi, ajoshi. E ajoshi, que é o vocabulário que mais importa aqui para vocês, ó. A gente escreve ele com a, depois o tian, né, o nosso o, o nosso tch, né, aqui com som de dj, ajoshi, ajoshi, né, o nosso j aqui com som de DJ, e o S aqui da consoante dupla, né? Então vai ficar S mais I, Shi, Ajoshi, Ajoshi, Nae, Ajoshi. Então é o meu Ajoshi, né? Que é esse senhor, um homem mais velho, né? Uma pessoa mais velha, um homem mais velho, em relação, então, senhor, no sentido da idade, né? Esse homem mais velho. Então esse K-drama que é bastante famoso e recomendo para vocês assistirem. Ele é um pouquinho triste, né? A história, aliás, bastante, né? A história é bastante triste, assim, mas é bem legal, tem um pouco de ação também, de suspense. Então é um K-drama que vale muito a pena, né? Eu adorei muito, assisto todos os K-dramas que tem a nossa querida IU. E aqui já chegando no final do nosso alfabeto coreano, agora a gente tem, olha só mais 4 consoantes e você vai aprender todo o alfabeto coreano. Então aguenta mais um pouquinho que está quase. Aqui a gente tem as consoantes aspiradas, né? As consoantes aspiradas. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o nosso K, o T, o P e o nosso CH, né? Que a gente vai chamar. Então como é que vai ficar a pronúncia das consoantes aspiradas, né? Qual que vai ser a diferença em relação às duplas e às simples que a gente viu? É bem parecido com as duplas, olha só como você vai conseguir lembrar. As consoantes aspiradas, elas têm também, né, aquele primeiro som, como se fosse o primeiro som que a gente viu das consoantes simples. E elas também não vão ter aquela mudança, né, da pronúncia. Então, aquele primeiro som lá do início, das consoantes simples, sem ter aquela mudança. E também é um som mais forte em relação às consoantes simples. Então, qual que é a diferença das duplas para as aspiradas? Porque tudo que eu falei são as duplas, né? Então, a única diferença entre o som das duplas e das aspiradas é que as consoantes aspiradas têm um som aspirado. É um som que, no momento que a gente fala, ele sai um ar junto com a nossa pronúncia. É como se fosse tão mais forte que esse som fica aspirado. Então, fica um som de K, K, Ta, Ta, Pa, Pa, ou Cha, Cha. A gente normalmente diz assim, coloca a mão que você vai sentir o ar que sai na pronúncia. Pa, ta, ka, né? Alguns professores dizem, coloca uma folha e a folha vai mexer, né? Das duas formas, pode ser com a folha ou com a mão, só para você entender essa ideia de que é um som mais forte que emite a pronúncia do ar, né? Uma saída de ar no momento ali da pronúncia. Então vai ficar esse som mais forte e aspirado em função desse ar que sai no momento da pronúncia. Então o nosso kyok, que é o K aspirado, ele vai ser basicamente escrito como, olha só, bem parecido com o que a gente viu antes, mas tem esse segundo traço aqui a mais.
Então faz esse tracinho aqui esquerda para direita, desce aqui cima para baixo e esse tracinho a mais aqui no final aqui, né, o tracinho que completa o nosso K agora aspirado. E o nosso T aspirado, Tiganta aqui aspirado, ele vai ficar como? Com um tracinho a mais também, só mais um tracinho aqui no meio dele, basicamente o que a gente viu, mas com esse tracinho mais aqui no meio. O único que vai mudar mais vai ser o nosso P-up, né, o P aqui aspirado, né? Então ele é um pouco mais diferente. Agora a gente faz esses dois traços na horizontais aqui, né, em cima e embaixo, e daí completa ele aqui no meio, né, completando os dois traços no meio também. E aqui o nosso, que era o J, né, aqui está romanizado como CH, porque é mais próximo, né, da pronúncia ali do T, CH, vai ser escrito como basicamente igual, só que agora tem esse tracinho aqui em cima, né, tem mais um tracinho curtinho ali em cima dele. Então essas são as nossas consoantes aspiradas, são só 4, olha só. Então sempre essas regrinhas que eu falei. Não tem a mudança de som, né? Aquele som lá do início das consoantes simples, é um som mais forte e agora aspirado também, com esse ar, né, que sai no momento da nossa ali, pronúncia. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula praticando agora com mais alguns K-dramas, mais alguns vocabulários de K-dramas. Eu prometi, né, que ia ter alguns vocabulários de K-dramas também. Então, olha só, a gente tem o primeiro K-drama aqui, que é o Itaewon Classe. Itaewon Classe. Itaewon Classe. Que é o Itaewon Class. Itaewon Class, né? Esse K-drama com o Park Seo-joon que eu recomendo muito para vocês assistirem. Muito bom, muito divertido, bastante ação, né? K-drama muito bom também. Então, como é que a gente escreve aqui Itaewon, que é um bairro, né, ali de Seul, na Coreia? Então vai ficar Itaewon, Itaewon. Vejam que a gente escreve aqui com o T aspirado, ó, tem o tracinho aqui no meio, e depois a vogal composta, aquela WO que a gente viu lá antes. Então vai ficar Itaewon, Itaewon, com som de N aqui no final. E aí o class, né, com a pronúncia aqui em coreano, então vai ficar classe, classe. Com esse K aqui aspirado, ó, tem dois tracinhos aqui, um tracinho a mais. Então fica classe. E aqui o S duplo, olha só. Os dois S aí que a gente viu, então o som de S um pouquinho mais forte. Itaewon classe. E aqui outro K-drama também bastante famoso, né, que foi traduzido aí como It's okay to not be okay. Tudo bem não ser normal, né? Acho que essa é a tradução que foi feita para o português. E em coreano vai ficar como Saikojiman Kwenchana. Saikojiman Kwenchana. Que tem mais ou menos essa ideia de tudo bem não ser normal, né? Traduziram que para o inglês tudo bem não estar bem, né? Em coreano é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos essa mesma ideia. Em coreano a gente fala Saikojiman, que significa psycho, que vem de psycho, né, do inglês, então seria uma pessoa assim, psycho, como se fosse meio maluca ou tivesse algum problema, né? Mais ou menos essa ideia, uma pessoa que tem algum problema, um pouco problemático, entre aspas. Então, psycho Jiman, esse Jiman é como se fosse um mas, né? Em coreano, então fica assim, apesar de ser psycho, apesar de ser uma pessoa com problemas, ou seja, apesar de não estar tudo bem, ou seja, 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아 significa tudo bem, não tem nenhum problema, está bom, está tudo bem. 괜찮아, 괜찮아요. 괜찮아, 괜찮아요. Tudo bem, tudo bem. Muitas vezes a gente diz assim, quando a pessoa vai agradecer, né? Obrigado. 감사합니다. A gente faz assim, 괜찮아요. 아니에요. 괜찮아요. Ou seja, tudo bem, está tudo bem. Então em coreano vai ficar 사이코지만 괜찮아. Ou seja, tudo bem mesmo que não esteja tudo bem, não tem problema. Né? Então esse K-drama é bastante famoso, eu sempre escuto falar muito, mas ainda não assisti. Está ali na minha lista, espero que seja um dos próximos. Se você já assistiu aí, o It's Okay to Not Be Okay, ou Tudo Bem Não Estar, Tudo Bem Não Ser Normal, né? Acho que essa é a tradução. Deixa aí nos comentários de se você me recomenda para eu assistir ele, que eu vou dar uma priorizada naquela listinha que sempre cresce, né? Que é a listinha dos K-dramas que está sempre aumentando. Então,
essa foi a nossa primeira aula da nossa maratona do coreano, né? Com K-dramas e K-pop. Então você aprendeu aqui pelo menos uma introdução, né? Você aprendeu talvez pela primeira vez, né? Ou talvez revisando um pouco mais todo o alfabeto coreano. Então, caso você ainda tenha dúvidas, isso é normal, tudo bem, olha só, não tem problema, porque a gente vai conseguir, a gente vai continuar, né, aprendendo, a gente vai continuar praticando mais nas nossas próximas aulas. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pronúncia no coreano e depois, nas próximas aulas, quando a gente for ver cumprimentos, até a parte da gramática, você vai continuar praticando. Então, se você está aprendendo pela primeira vez o alfabeto, pensa que é normal você ter bastante dúvidas, porque foi só a sua primeira introdução. Então continua acompanhando as próximas aulas que você vai conseguir sim aprender o coreano, aprender não só o alfabeto, mas também expressões, cumprimentos e a gramática também no coreano. E depois você vai continuar aprendendo muito mais, porque aí você vai garantir a sua vaga no nosso novo curso completo de coreano, novo formato da Combo Class. E aí sim, você vai conseguir entender não só os seus K-dramas, mas também suas músicas de K-pop favorito. Então, obrigado para você que acompanhou até aqui. Kamsahamnida e Sugohaseyo, quer dizer, bom trabalho, parabéns, você se esforçou por chegar aqui até o final dessa aula. Então, deixe seu comentário se você gostou, curte o vídeo, curte aí a nossa aula se você gostou desse conteúdo e continua acompanhando a nossa maratona. Entra lá no grupo de divulgação se você ainda não entrou. Então, 안녕, 안녕.